Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre função, tá bom? Função do primeiro grau. E a gente vai antes de falar da função do primeiro grau, a gente vai definir o que é uma função. Função é uma relação de um conjunto com outro conjunto. Por exemplo, eu vou dar uma função bem clara. Se você tem assalariado, se você trabalhar 30 dias, se você ganhar R$ 3.000, então significa o quê? Que seu salário vai ficar em função dos seus dias trabalhados. Então, se você trabalha mais, você vai ganhar mais. Se você trabalhar menos, você vai ganhar menos. Então, uma função é isso. Algo depende de outro, entendeu? Eu tenho aqui dois conjuntos, representado por conjunto A e o conjunto B. Esse aqui é chamado de domínio, esse conjunto é chamado de domínio, e esse daqui é chamado de contradomínio. Essas bolinhas que vocês estão enxergando aqui, eu estou representando como se fossem números, entendeu? Cada bolinha representa um número. Você pode ver que essa bolinha aqui é um número qualquer, que não me interessa agora, nesse momento. Ele tem uma imagem que é outro número, né? Então, é uma relação. Vocês podem perceber que no domínio aqui, todos os elementos do domínio têm apenas uma única imagem. E sendo assim, é função. Para ser função, todos os elementos do domínio têm que ter apenas uma única imagem. Eu vou repetir. Para ser função, todos os elementos do domínio aqui têm que ter apenas uma única imagem. Então, se você analisar aqui, todos eles têm apenas uma imagem. Então, isso daqui é função, porque todos os elementos do domínio possuem imagem. Olha outro exemplo que eu dei aqui. Olha o domínio e olha o contradomínio aqui. Nossa, tem dois números, duas bolinhas sobrando. Vamos ver. Para ser função, todos os elementos do domínio têm que ter apenas uma única imagem. Você pode perceber aqui que esse domínio, nós temos 4 números aqui, e cada um deles tem uma imagem. Esse tem uma imagem, esse tem uma imagem, esse tem uma imagem. Nossa, mas esse aqui, esses dois elementos têm a mesma imagem. Não tem importância. Eles têm que ter apenas uma única imagem. Esse tem uma imagem e esse tem uma imagem. Esse daqui tem uma imagem e sobraram imagens aqui. Aqui pode sobrar à vontade. Aqui que não pode sobrar, né? Aqui pode ter números que não vão servir como imagem. Isso daqui também é uma função. É função porque todos os elementos do domínio possuem apenas uma única imagem. Olha esse exemplo aqui. Todos os elementos do domínio, neste caso aqui nós temos 4, todos os elementos têm apenas uma única imagem. Nossa, mas eles têm imagens iguais. Não importa. Cada um tem uma imagem. Isso aqui é função. Tá bom? Eu estou definindo o que é função. Mais para frente vocês vão perceber a relação que existe. Olha esse daqui. Conjunto A e o conjunto B. Nós temos o domínio e nós temos o contradomínio. Esse daqui tem uma imagem. Esse daqui tem quantas imagens? Olha, ele tem essa imagem e tem essa imagem. Esse elemento aqui, ó, ele possui 2 imagens. E quando um elemento do domínio tem 2 imagens, isso não é função. Por quê? Porque existe elemento do domínio com 2 imagens. Isso aqui não é função. Tá bom? Isso é definição de função. Veja só, para a gente começar a falar sobre função do primeiro grau, que também pode ser função do primeiro grau, também pode se falar função afim. Quando você fala função afim, é a mesma coisa que uma função do primeiro grau. Definição de uma função do primeiro grau. F de x, olha o que ele está falando aqui. Função de x, função de algo, né? Função de x é igual a x mais b. Esse x é uma variável que vai existir, né? Esse daqui é um coeficiente A, é um número que acompanha o x, e esse aqui é o coeficiente independente, porque não tem variável com ele. Vocês podem perceber que essa função f de x igual a x mais b é uma função do primeiro grau,
Porque aqui nesse x aqui, ó, o x tem expoente 1. E quando isso acontece, significa que é uma função do primeiro grau. Eu dei aqui alguns exemplos de funções do primeiro grau. F de x igual a 4x menos 10, que eu, associando a definição da função do primeiro grau com esse daqui, subentende que o a vale 4 e o b vale quanto? Menos 10. Então, aqui o a vale 4 e o b vale menos 10. Certo? Essa função aqui, uma outra função, x mais 3. Nossa, o a, quando não tem número nenhum na frente, significa que é 1. Então, aqui o coeficiente a vai valer 1. E o coeficiente b vai valer quanto? E o coeficiente b vale 3. Esse daqui também é uma função do primeiro grau. Só que está faltando alguém aqui. Nós temos o a que sempre acompanha o x. O a é igual a 2. E o b é 0. Não existe. Tá bom? Olha esse último exemplo que eu dei aqui. F de x igual a 5 menos 2x. Ah, o a vale 5. Cuidado, aqui eles estão invertidos. O a é o coeficiente que acompanha o x. E neste caso, o a é igual a menos 2 e o b é igual a 5. Tá bom? Em alguns casos, vocês vão encontrar isso daqui, ó. Y igual a 4x menos 10. Isso daqui é uma função, né? Isso aqui também é uma função, só que não está escrito em forma de f de x, está escrito y. Você vai atribuir valores para x para descobrir o y. E aqui também se atribui valores para x para descobrir o f de x dele. Veja só, lembra que eu falei do domínio à imagem? Aqui, vocês vão atribuir valores para x, eu vou já dar exemplo daqui a pouco, e vocês terão a imagem. Essa função x mais 3 também pode ser escrito como y igual a x mais 3. Então, quando estiver escrito dessa maneira, subentende já que você vai saber que é uma função do primeiro grau, tá bom? Veja só, agora a gente vai descobrir os valores que eu falei para vocês, a imagem. Eu vou dar uma função aqui, ó. X mais 4. Ou pode ser escrito dessa maneira. Y, x mais 4. Mas eu vou trabalhar aqui, tá bom? Eu quero descobrir qual é o valor de f de x quando o x for 5. Aí eu vou colocar assim, olha o que eu perguntei. Eu quero descobrir o valor de f de x quando o x vale 5. O que vocês vão fazer? F5. Por que F5? Porque o x vale 5. No lugar do x eu coloco 5 mais 4. Então, neste caso, o F5 vale quanto? 5 mais 4, 9. Vamos supor, se eu quisesse x igual a 10. Eu venho aqui. A função é x mais 4. Eu coloco f10, função de 10. No lugar do x eu coloco 10 mais 4, que é igual a 14. Tá vendo esses elementos aqui? Tá vendo? O 5 tem imagem 9. O 10 tem imagem 14. Então, vocês podem perceber que todos eles têm uma imagem. Vamos dar outro exemplo. F de menos 3. No lugar do x eu coloco menos 3. Menos 3 mais 4. F menos 3. Menos 3 mais 4 é igual a 1. Então, quando o seu x vale menos 3, o seu y vale quanto? A sua imagem vale quanto? Vale 1. Então, quando for dado
uma função, você pode descobrir os valores das suas imagens, de acordo com o valor do seu x. Eu vou dar uma outra função aqui, f de x igual a 3x menos 10, tá bom? É uma função onde o a vale 3 e o b vale menos 10. Eu quero descobrir o valor de função f2. No lugar do x eu vou colocar 2. Tá vendo aqui? 3x é 3 vezes o valor de x. Quando você fala 3x, significa 3 vezes o valor de x. 3 vezes... Quanto que vale meu x? 2 menos 10. Montei. Aqui eu tenho uma multiplicação, uma subtração. Eu vou resolver primeiro essa multiplicação. 3 vezes 2 é 6, menos 10. Se eu tenho 6, se eu devo 10, eu vou ficar devendo. Devendo quanto? 4. Então, aqui, quando meu x vale 2, meu y, minha imagem é quanto? Menos 4. F de 10. 3 vezes 10 menos 10. 3 vezes 10 é 30. 30 menos 10 é igual a 20. Então, 20 é a imagem do x igual a 10. F de menos 4. 3 vezes o x, que vale menos 4. Copio menos 10. E agora a gente faz. Fazer a multiplicação primeiro. Cuidado com a regrinha de sinal. Coloquei parênteses porque ele é negativo. É importante colocar entre parênteses. 3 vezes menos 4 vai dar menos 12, porque mais vezes menos é menos. Menos 12, menos 10. Eu devo 12, eu devo 10, eu devo 22. É assim, né? O início da função do primeiro grau que eu estou dando para vocês. Em breve a gente vai construir os gráficos das funções do primeiro grau, mas por enquanto é só isso, tá bom? Um abraço.